1 Pedro, capítulo 2. Nós estamos fazendo exposição sequenciada desta carta. E hoje vamos considerar, com a bênção do Senhor, os versos 18 a 20. 1 Pedro 2, 18 a 20. Porém, vamos ler toda a seção de 11 a 25. Compreendermos, então, o desenvolvimento da mensagem do apóstolo Pedro. Vamos ouvir então a palavra do Senhor com toda atenção, toda reverência, lembrando que é Deus mesmo falando conosco. Diz assim então, 1 Pedro 2, a partir do verso 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, invocar o nome do Senhor, suplicar o seu auxílio. Bondoso e eterno Deus, estamos diante da tua palavra, diante dos imperativos do Evangelho, das instruções claras do Senhor com respeito ao seu povo, diante da tua vontade, como diz o apóstolo Pedro. Suplicamos, ó Deus, que pelo teu Espírito o Senhor nos abençoe para compreender com clareza a tua vontade, mas também
para nos dar a disposição, a inclinação, para mudar a nossa mente, sermos transformados pela Tua palavra e adequar, ó Deus, o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso viver, de modo a mais glorificar o Teu nome. Nosso coração, ó Deus, esteja ansioso em cumprir a Tua vontade, em fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E assim, ó Deus, nos abençoe. Tem misericórdia daqueles que nos visitam, que o Senhor também fale a eles ao coração. Sejam constrangidos nos seus pecados e corram para Cristo, onde há esperança de perdão e transformação de vida. Sê conosco, ó Deus. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das tendências do nosso tempo é a valorização do eu, do indivíduo, de modo que vemos em todas as áreas da sociedade o indivíduo se exaltando ou se elevando acima dos demais e das estruturas estabelecidas. Vemos de forma muito clara em nossos tempos a luta pelos direitos individuais. Custe o que custar, haja o que houver, passe por cima do que for. Os homens estão constantemente querendo valer os seus direitos, lutar pelos seus privilégios. Em contrapartida, não vemos também um interesse em cumprir as obrigações, em uma percepção clara do que é a nossa responsabilidade, um foco no nosso dever. Se as pessoas são contrariadas nos seus deveres, ou melhor, nos seus direitos, rapidamente se organizam em protestos, em petições, no ambiente de trabalho, logo aparecem as greves, as manifestações, as chamadas lutas de classes para defender os direitos individuais. Porém, meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a chamada ética cristã ou a moral de Deus, o que Deus espera do seu povo, não é bem por aí. É um pouco, ou melhor, radicalmente diferente do que se vê hoje por aí pelo mundo. O apóstolo Pedro, meus irmãos, então tem ensinado exatamente isso para crentes que vivem no meio dos gentios. Os irmãos têm acompanhado a exposição sequenciada dessa carta e certamente estão lembrados e cientes de que desde o verso de número 11, passagem que lemos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro tem dado instruções diretas, práticas específicas, sobre como os crentes devem se portar neste mundo, no meio dos gentios. E o que vemos, meus irmãos, é uma instrução radicalmente oposta ao que o mundo abraçaria como um comportamento louvável, um comportamento digno de ser buscado. A instrução geral do apóstolo Pedro está no verso 12, quando ele diz que o que é esperado dos crentes é que eles mantenham exemplar o procedimento no meio dos gentios. Não é que os seus direitos sejam buscados a ferro e fogo, que eles batalhem incessantemente por conquistas sociais de toda sorte, mas o interesse do apóstolo Pedro é que os crentes tenham um comportamento íntegro, um comportamento exemplar, um comportamento correto no meio dos gentios. Nós vimos que o modo como esse comportamento exemplar será manifestado nas diversas áreas, ou melhor, nas diversas esferas da experiência humana, de uma forma muito clara, mantendo um espírito submisso e sujeito. Ele diz isso no verso 13, quando ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana
por causa do Senhor. O crente, ao manter o seu comportamento exemplar, ele deve, segundo a instrução apostólica, manter um espírito sujeito, não um espírito de rebeldia, não um espírito de protesto, não um espírito de luta, mas um espírito de submissão a toda instituição humana. E quando ele diz a toda instituição humana, ele se refere a toda instituição humana. Nós vimos na última ocasião que ele aplicou isso em primeiro lugar à questão da circunstância civil, da esfera pública, do governo humano. Ele diz, devemos nos sujeitar a toda instituição humana, em primeiro lugar, as autoridades, no verso 14, como enviadas por ele, ao rei que é soberano, no verso 3, ao imperador de Roma, mesmo sendo um homem mau, mesmo Nero, sendo um sádico, sendo um homem depravado, que mais para frente iria perseguir a igreja de forma violenta, inclusive ceifar a vida do próprio apóstolo Pedro, segundo diz a tradição. O apóstolo Pedro sugere, ou melhor, ordena em nome de Jesus Cristo a sujeição em tal contexto. E meus irmãos, o apóstolo Pedro então agora, ele aplica esse mesmo princípio geral do comportamento exemplar evidenciado pela sujeição e um espírito submisso na questão do relacionamento entre servos e senhores. E é isso que nós temos diante de nós. A partir do verso 18 até o verso de número 25, o apóstolo, ele dá essa instrução. A instrução é muito clara, muito simples e muito direta, e ele faz isso em poucas palavras, apenas no verso 18. No verso 18 ele apresenta aquilo que é esperado dos servos nesse ambiente ou nesse relacionamento com os seus senhores. E do verso 19 até o verso 25, o apóstolo inunda, por assim dizer, a igreja ou aqueles que ouvem a sua palavra com argumentos dos mais profundos, dos mais convincentes, dos mais tocantes na consciência de cada cristão, para que de fato eles mantenham o seu comportamento assim, para que os servos diante dos seus senhores sejam submissos. E meus irmãos, os argumentos são grandiosos, gloriosos demais, para que possamos considerá-los todos apenas nessa primeira mensagem. Então vamos apenas considerar hoje o verso 18, a instrução do apóstolo Pedro, e o primeiro incentivo, ou a primeira razão, o primeiro argumento que ele dá para que esse comportamento seja mantido nos versos 19 a 20. E os demais argumentos do verso 21 a 25 veremos em outra ocasião. Assim, meus irmãos, iremos considerar essa passagem com a ajuda do Senhor sobre um tema, mantendo exemplar o nosso comportamento no ambiente de trabalho. Como o crente deve viver a sua fé cristã com respeito aos seus senhores, ao patrão, aqueles que têm autoridade sobre nós, no nosso ambiente de trabalho. Mas, irmãos, a primeira coisa então que nós vemos nessa passagem, aqui no verso 18, é a instrução direta do apóstolo Pedro com respeito a essa esfera da atuação humana que é o trabalho. Ele diz o seguinte, acompanhem comigo o texto. Verso 18, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meus irmãos, a instrução apostólica, a instrução do apóstolo Pedro, podemos dizer, a instrução do Senhor Jesus Cristo para o seu povo é muito clara. Primeira coisa que precisamos considerar com respeito a essa instrução é a quem o apóstolo Pedro está se referindo. Ele escreve a servos. E, meus irmãos, precisamos compreender o que ele está escrevendo aqui. Quando ele diz servos, ele está se referindo àquela forma de trabalho que caracterizava a vasta maioria da sociedade no Império Romano. Poderíamos dizer que, talvez uma tradução mais literal ou mais próxima do original seria escravos. É a esses que ele escreve, escravos, sede submissos com todo o temor aos vossos, e aí uma tradução literal, aos vossos
déspotas. É essa a palavra que ele escreve lá. Àqueles que têm domínio sobre vocês, àqueles que têm um relacionamento de domínio, de controle sobre o seu trabalho. A palavra aqui usada por servos não é a palavra comum do grego, todos nós acredito que conhecemos doulos para servos, é uma palavra um pouco diferente, que diz respeito a servos que trabalhavam no ambiente doméstico. E precisamos considerar uma questão ou outra com respeito a servos, especialmente quando a palavra se refere a isso. Algumas pessoas podem ter problemas na sua consciência ao ver que a palavra de Deus se refere a servos, a escravos, e imaginar como pode a palavra de Deus, de certa forma, legislar com respeito a essa instituição que nós conhecemos pela nossa experiência recente da nossa história, ser uma instituição tão vil, tão desumana. Meus irmãos, em primeiro lugar, precisamos, sem aqui por panos quentes com respeito à situação, é preciso distanciar a nossa mente da visão do que nós entendemos por escravos, daquilo que acontecia no ambiente, na época do Império Romano. Quando pensamos em escravos, nós pensamos daqueles navios vindo da África, carregando escravos em condições desumanas, sendo tratados como cachorro, como animais. Muitos morriam, eram esbofeteados, chicoteados, em uma situação vil e terrível. E certamente acontecia também na época do Império Romano atrocidades ou abusos dessa natureza, como o próprio apóstolo Pedro vai mencionar nessa passagem. Porém, não era exatamente assim. Servos naquele tempo, ou escravos naquele tempo, eles compunham a grande massa da força de trabalho do Império Romano. Era a relação mais comum daquilo que nós podemos imaginar, uma relação de trabalho entre um senhor e um servo. E muitos ocupavam funções elevadas, não apenas funções mais simples, mais baixas na sociedade, mas muitos eram instruídos e ocupavam posições de gestão, de administração. Muitos eram médicos, enfermeiros, músicos e outras habilidades. A própria legislação romana tinha leis específicas sobre como os servos deveriam ser tratados para prevenir abusos, prevenir violência contra eles. Sêneca, um romano daquele tempo, um historiador, um filósofo romano, ele fala a respeito desses abusos, quando diz que é terrível quando um senhor, ele disse, Sêneca, esse filósofo, quando diz que um senhor, quando ele abusa da sua autoridade de senhor e usa de violência para com seus servos, ele faz algo vil. Ele pode deslocar uma junta, quebrar um dente e assim fazer algo terrível. De modo, meus irmãos, que precisamos distanciar um pouco a nossa mente daquilo que nós pensamos de forma imediata quando pensamos na imagem de um escravo. Porém, não deixa de ser um trabalho involuntário. O escravo era aquele que servia sem ter a liberdade de sair e vir, ele não tinha domínio sobre si. E é essa relação que o apóstolo Pedro, então, trata. Mas, irmãos, precisamos entender que quando a palavra de Deus trata a respeito de escravos, ele faz isso de um modo diferente das demais instituições humanas. Em momento nenhum a palavra de Deus elogia essa instituição, como faz, por exemplo, com o casamento, que é uma instituição ordenada por Deus, instituída por Deus desde a criação, digna de honra entre todos, não de modo algum. Porém, a palavra de Deus também não fecha os olhos. Essa era a realidade daquele tempo. A situação era essa. A grande maioria, é estimado que no Império Romano, na época do apóstolo Pedro, existiam aproximadamente 60 milhões de escravos e compunham mais ou menos, aproximadamente metade da população do Império. Certamente muitos crentes. Muitos crentes eram convertidos naquela condição de escravatura e era preciso que o apóstolo Pedro desse instruções sobre como eles deveriam viver a sua vida naquela condição. Sobretudo diante da doutrina da liberdade que eles têm em Cristo Jesus.
E aqui está o ponto que o apóstolo Pedro precisa tratar. Meus irmãos, aqueles que receberam o evangelho de Jesus Cristo, o perdão de pecados, entraram no reino de Deus, eles ouviram uma mensagem, podemos dizer, de libertação. São agora livres em Cristo Jesus, foram libertados do domínio, servem ao Senhor Jesus Cristo. E era, podemos dizer, natural, ou até mesmo compreensível, pensar que um escravo nessa condição, sendo liberto por Jesus Cristo, quisesse extrapolar essa sua liberdade às situações humanas. Nós vimos isso com respeito a César na semana passada. Quando aqueles que estavam libertados por Cristo poderiam pensar que agora, sendo libertos por Cristo e servir ao Senhor Jesus Cristo, poderiam se rebelar contra César, que se auto-intitulava um filho de Deus, uma espécie de Deus que deveria ser adorado, e não submeter a eles. O próprio apóstolo Pedro ele fala com respeito a isso, no verso 16 ele não falou. Ele diz que devemos nos submeter como livres, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O apóstolo Pedro, então, meus irmãos, nós vemos, ao falar do evangelho e das implicações práticas, radicais, do evangelho na vida de uma pessoa, especialmente com respeito ao seu convívio no meio dos gentios e as instituições humanas. Em nenhum momento ele sugere ou promove atitudes de rebelião ou de revolução social ou econômica, mas sim a instrução da sujeição, ainda que na condição de um servo ou de um escravo. O evangelho não tem a pretensão, ou não tem o objetivo, podemos dizer, de promover revoluções econômicas, revoluções sociais na vida ou na estrutura da estrutura da nossa estrutura humana, das nossas instituições humanas, governo ou até mesmo situações como essa. Há duas passagens que deixam claro isso, por exemplo, Lucas 3. Em Lucas 3, a partir do verso 10, João Batista, falando a respeito da vida daqueles que eram convertidos ao Evangelho, ele dá instruções com respeito ao proceder no meio dos gentios. É uma passagem muito instrutiva com respeito a isso. Em Lucas 3, no verso 10, o João Batista ele diz o seguinte, com os que estavam ali dialogando com ele, diz assim: então as multidões o interrogavam a João Batista, que havemos, pois, de fazer? Essa é a pergunta. Recebemos o Evangelho, recebemos a mensagem de Cristo, o que vai agora acontecer com a nossa vida? Qual o impacto disso na nossa vida? E aí João Batista responde. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Alguém poderia pensar o seguinte: eu, como publicano, certamente ao me converter para o cristianismo, não posso continuar nessa posição. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade, eram os cobradores de impostos, eram aqueles que são corruptos. Poderíamos dizer, são os políticos, como pensamos hoje. Eram os publicanos, era assim que a sociedade os via. E era de se pensar, um publicano, que ao me converter, eu vou ter que largar isso. Desconectar dessa estrutura social. O apóstolo Pedro diz não, o João Batista diz não. A ninguém cobreis mais do que o estipulado. Seja um publicano honesto. E aí a mesma coisa com os soldados. Os soldados eram vistos como homens truculentos, violentos, que costumavam abusar da autoridade, talvez pensassem ao me converter, eu não poderei mais ser um soldado, agora eu tenho que
viver de uma forma como uma espécie de pacifista, uma coisa do tipo, João Batista diz, não, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Seja um soldado cristão, não um soldado revolucionário, não um publicano revolucionário, mas um publicano, um soldado cristão. E o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, numa segunda passagem, em 1 Coríntios 7, abra comigo também, ele traz essa mesma ideia de que o cristianismo não intenta uma revolução social, mudanças na estrutura da sociedade. E aqui se aplica mais a nossa passagem, pois Paulo fala diretamente a questão dos servos e dos escravos. 1 Coríntios 7, verso 20, ele diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Aí ele diz: não te preocupes com isto. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens, irmãos. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. De modo, meus irmãos, que a mensagem do apóstolo Paulo aqui é muito clara. Não se engaje em revoluções sociais. Não te preocupes com isso. A preocupação do crente não é com a sua identidade com respeito às suas relações humanas. A preocupação do crente, número 1, é com sua identidade com respeito ao reino de Deus e ao seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado sendo escravo? Lembre-se, você é liberto do Senhor. Enxergue-se assim. E não te preocupes com isso. Obviamente, meus irmãos, que pela sua influência santa e justa, o cristianismo acaba, sim, promovendo mudanças sociais, mudanças radicais. A própria abolição da escravatura no curso da história humana e outros direitos humanos que foram vencidos, certamente o foram por forte influência cristã, mas esse não é o foco daqueles que são cristãos. O foco é viver o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus é perfeitamente justo, equilibrado. Foque nisso, o apóstolo Paulo diz. E também, por implicação, diz o apóstolo Pedro. Considere-se, ou considere a sua identidade em Cristo. Cristo é o que lhe define. Eu lhe pergunto, o que é que lhe define? Quando você pensa em si mesmo, na sua identidade, você compreende em termos do seu relacionamento com Cristo. Se é escravo, você não se preocupa com isso, pois é liberto do Senhor. Se é livre, você não se ensoberbece com isso, pois você é escravo de Cristo. Cristo é o que define o seu relacionamento. Se sim, então diz o apóstolo Paulo, não te preocupes com isso. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Não uma atitude revolucionária, mas uma atitude de submissão. De um modo, meus irmãos, que o que vemos aqui do próprio apóstolo Pedro agora, voltando para 1 Pedro 2, é essa injunção. Servos, escravos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor. Compreenda a estrutura de autoridade que você está e se submeta a ela. Obedeça àqueles que têm autoridade sobre você. De modo, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não espera de nós uma atitude de rebeldia, de desobediência, mas que devemos ter não apenas nos nossos atos, mas também mentalmente no nosso coração, uma disposição a reconhecer as autoridades constituídas. Não há nada de errado em reconhecer que existem autoridades sobre nós. Nós sabemos que a tendência hoje não é essa, não é?
As pessoas não gostam de se submeter a ninguém. Querem ser independentes. A autonomia humana é afirmada com assertividade, de modo que as estruturas de autoridade são todas elas afetadas por isso. Até mesmo no ambiente de trabalho. Embora aqui ele esteja falando aos servos, nós entendemos que se aplica a nós, claramente, pois é o equivalente à condição moderna que nós temos. Então se aplica, e quando você pensa no ambiente de trabalho, hoje, nós vemos essa mesma tendência de rebelião. As pessoas não querem dizer, eu não sou empregado de ninguém. Empregado, alguém que tem um emprego, é quase um palavrão. Ser empregado é algo que me rebaixa, é algo que me humilha. Eu não vou estar sobre a autoridade de ninguém. E nós vemos isso sendo refletido na nomenclatura que se usa pelas empresas hoje, não é? A nomenclatura tradicional é que se fala do patrão e do empregado. Pois é essa a relação. O patrão é aquele que manda, é aquele que tem autoridade, é aquele que estabelece as direções e as ordens no ambiente de trabalho. O empregado é aquele que ajuda, se submete e segue as instruções. Porém, hoje, qual a nomenclatura que nós vemos? Gestores e colaboradores. Na prática, patrão e empregado. Mas para não ferir o ego das pessoas, porque as pessoas não querem se submeter a nada, não querem ser considerados como servos de ninguém, nem escravos de ninguém, nem empregados de ninguém. Aí se refere a eles, vocês são colaboradores, estamos todos juntos, olha, somos iguais, quando na prática nós sabemos que não são iguais. O crente não tem dificuldade nenhuma, não vê problema nenhum, não vê nenhuma antítese com respeito à sua fé, reconhecer-se debaixo da autoridade de alguém e obedecer ordens e seguir instruções, chamar Senhor. Vemos isso nas escolas, não é? Ou então, você chama uma pessoa de Senhor, a pessoa, não sou Senhor, não me chame. Existe uma rejeição das estruturas de autoridade. O crente não rejeita isso. Ele é submisso no seu coração. Não vê problema nenhum. Pois a sua identidade está em Cristo, isso não rebaixa, isso não diminui. Ele é livre em Cristo, ele é escravo de Cristo, ele está unido a Cristo, ele foi salvo por Cristo. Essas coisas não incomodam de modo nenhum. E ele tem então, meus irmãos, uma disposição de reconhecer as autoridades constituídas e de obedecê-las. Sede submissos, obedeça à ordem que lhe é dada. As pessoas dizem hoje, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. O crente não tem problemas em receber ordens. Ele está seguro em Cristo. E o apóstolo diz que essa submissão, meus irmãos, é com todo temor ao vosso Senhor. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Ora, existe aqui, meus irmãos, com respeito a essa expressão, um grande debate entre comentaristas. Qual é a referência ao temor aqui? Se é temor a Deus ou se é temor ao Senhor? Alguns entendem sede submissos ao vosso Senhor, considerando o vosso temor a Deus, porém, meus irmãos, o contexto não sugere isso. A própria expressão é clara, sede submissos ao vosso Senhor, com todo o temor. E mais para frente, ao falar do exemplo das mulheres que devem ser submissas ao marido com todo o temor, o exemplo ainda fica ainda mais claro que o temor aqui é tratado por Pedro nessa passagem, ou nessa sessão, não é a Deus, embora o temor a Deus é pressuposto, ele está falando do temor àqueles que estão em autoridade sobre nós. Devemos servir com todo o temor. O que isso quer dizer? O temor aqui não é um medo, pavor, mas era uma disposição interna de temer desagradá-lo, de temer causar o desfavor ou de causar algum tipo de incômodo àqueles que estão em autoridade sobre nós. Devemos nutrir um respeito para com eles, uma admiração, um cuidado para não desagradá-los. Essa postura que nós temos, os nossos relacionamentos com aqueles que estão em autoridade sobre nós,
Não apenas externamente obedecemos, mas temos uma disposição, um desejo de ser-lhes agradáveis, de satisfazer as suas vontades em submissão, respeitando a sua posição de autoridade. Essa é a instrução do apóstolo Pedro. Porém, meus irmãos, até aqui, tudo bem. Até esse ponto, talvez todos digam, é verdade, é por aí mesmo. Porém, a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Quando o apóstolo Pedro, então, lhe diz, sede servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, e aí ele acrescenta, para não restar dúvidas do que ele está falando. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que é bom e cordato, mas também ao perverso. Meus irmãos, ser submisso ao Senhor, os ímpios podem fazer. Eles o fazem por várias razões. Ao que é bom e cordato. Mas ao perverso, diz o apóstolo Pedro, a esse também devemos submissão. Meus irmãos, aqui está aquilo que é distintamente cristão na submissão que é ordenada pelo apóstolo Pedro pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não é concedida àqueles que, de alguma maneira, fizeram por merecer. Ou conquistaram o nosso respeito pelo seu procedimento bom e cordato. Não, a submissão é dada ao perverso, aquele que é terrível no seu proceder. Obedecer e ser submisso a um patrão que é amável, que é bom, que é cordato, que é educado, gentil no seu tratamento, é até natural, é bom um relacionamento assim. Em tese, todo relacionamento deveria ser assim. Bom significa que o Senhor aqui, ele tem uma boa índole, uma boa intenção. E mesmo senhores incrédulos podem ter esse comportamento. Não são bons na sua natureza, obviamente, pois não nasceram de novo, mas no seu trato, nós vemos um certo interesse em fazer as coisas corretas, um certo proceder honesto, de conformidade com as leis, e muitos deles podem ser cordatos também, isto é, são educados, compreensivos, têm um tratamento gentil, não são brutos. Como é bom ter um patrão assim. Como é bom estar em um relacionamento de trabalho assim. A submissão é natural. Queremos servir senhores assim. Porém, meus irmãos, a realidade é diferente. Era naquele tempo e é ainda hoje. Muitos são perversos, diz o apóstolo Pedro. E a referência aqui é uma depravação moral. A palavra quer dizer, eles são tortos. São tortos espiritualmente e moralmente, no seu proceder e na sua conduta. São grosseiros, inflexíveis, exigentes, desonestos, sem escrúpulos, pisam naqueles que estão debaixo da sua autoridade. Podem fazer isso de várias maneiras, fisicamente, como certamente o faziam naquele tempo, esbofeteando, como ele vai falar mais para frente, batendo mesmo. Mas podem fazer isso de outras maneiras também, sem pagar, dando condições de trabalho terríveis, com pressões desmedidas ou expectativas não realistas ao trabalho. Por exemplo, o faraó, que colocou uma expectativa de trabalho não realista sobre o povo de Deus no Egito, dizendo que eles deveriam produzir uma quantidade de tijolos absurda, sem nem sequer dar matéria-prima. É uma forma de abuso, é uma atitude perversa de Faraó, ou como Labão fez com Jacó, que mudou o seu salário 10 vezes. Se ele fazia isso, ele mudava e mudava toda hora para que Jacó não prosperasse. Labão foi um senhor perverso para com Jacó, torto no seu proceder, não foi íntegro. Isso acontece hoje, não é? Quantos de nós? Quantos não servem a patrões assim, que humilham, que grita, que é perverso? E qual é a reação do servo? Revidar. Não levar desaforo para fora. Alguns talvez não façam, mas conversam entre si, entre os seus colegas de trabalho, o quão se pudessem
arrancava a cabeça, dava na cara, furava os pneus e era vingativo. Agiria, se pudesse, com toda violência, com respeito a esses senhores. Meus irmãos, o que o Senhor Deus requer de nós nessa condição? Quando servimos a homens perversos, submissão com todo temor, com todo respeito, ainda há homens assim, mesmo que ele não se dê ao respeito, devemos respeitá-los. Tão difícil, não é? Um dia desse conversando com a irmã aqui da nossa igreja, que serve a um senhor assim. Ela diz quanto quase todos os dias chega do trabalho em prantos e vai para sua cama chorar, para depois se recompor e continuar a sua vida. Pois serve a um senhor dessa natureza perverso, que grita, que pisa, que humilha. E a instrução para ela seja submissa a esse senhor. Respeite, honre. Ah, como é difícil! Mas, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele não apenas dá instrução, mas ele dá um incentivo da parte do Senhor. Muitos incentivos da parte do Senhor. Hoje vamos considerar apenas o primeiro. O primeiro incentivo, meus irmãos, que ele apresenta para nós, para que possamos perseverar nesse comportamento, está no verso 19 e 20. No verso 19 ele diz o seguinte: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E o verso 20 ele diz: pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aqui está, meus irmãos, o primeiro incentivo do apóstolo Pedro para que crentes nessa condição tão difícil, tão vil, debaixo de um jugo tão pesado, comporte-se com integridade, com submissão e com todo respeito. O apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, sugere alguns cenários diferentes para explicar melhor a sua instrução e apertar ou apresentar para a consciência deles a motivação. O primeiro cenário que nós vimos aqui apresentado pelo apóstolo Pedro é um crente que faz o que é mal e é por isso punido. Ele apresenta isso aqui no verso 20, quando ele diz: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Esse é o primeiro cenário. Vamos considerar alguns cenários, diz o apóstolo Pedro. O primeiro cenário é esse: o crente no seu ambiente de trabalho faz o que é mal, ele peca, é esbofeteado, e ele pode reclamar disso. Ele pode, ou pior ainda, dizer que existe alguma glória para ele porque ele suportou com paciência uma punição com respeito ao seu pecado. O apóstolo Pedro diz aqui claramente: meus irmãos, vocês não são nenhum tipo de Marte se você é esbofeteado por uma injustiça praticada por você mesmo. Não pense que você está sendo perseguido como crente, ou que você tem a sua fé sendo tolhida porque você foi esbofeteado. Você fez o que é mal. Pode ser que o tratamento seja excessivo. Esbofetear, o apóstolo Pedro não está justificando isso. Mas ele está dizendo que essa situação é a pior delas. O crente jamais deve se encontrar nessa situação. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Estamos no nosso ambiente de trabalho, o que fazemos é pecar. Diante dos gentios. Diante daqueles que têm autoridade sobre nós. E às vezes nós colocamos ainda uma película de piedade sobre o nosso pecado. Como, por exemplo? Você chega atrasado no trabalho e se justifica porque você estava na vigília na noite anterior. Você acha que porque você pode ir para a vigília,
Porque você foi para a vigília servir ao seu Deus, isso lhe dá direito a chegar atrasado. E se você é perseguido, se você é punido, você reputa isso como perseguição ao cristianismo. De modo nenhum. Ou quando ao invés de trabalhar na hora que você é esperado, que o seu patrão espera que você esteja trabalhando, você está lendo a Bíblia e orando, ou lendo artigos, ou livros piedosos. É punido por isso, e você acha que há alguma glória nisso. Porque eu fui esbofeteado e com paciência suportei. Meus irmãos, quando isso acontece é uma vergonha. Quantos de nós não fazem assim? Eu mesmo. Confesso aos irmãos, eu pequei assim. E certa feita tive que pedir perdão ao meu patrão. Porque pequei contra ele inúmeras vezes assim. E isso, diz o apóstolo Pedro, não está certo não. Não há glória nenhuma em sofrer com paciência uma punição pelo nosso pecado, pela nossa falta de discernimento e insubmissão aos nossos senhores. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, meus irmãos, é um pouco melhor. É quando um crente faz o que é bom e é então recompensado por isso. É quando ele fala no verso 18 que servimos com submissão a senhores que são bons e cordatos. Esse é o melhor, em certo sentido. Esse é um cenário que nós esperamos ser um cenário ideal. Quando o crente é diligente, quando o crente faz um bom trabalho, ele compreende qual é a sua obrigação e ele faz com toda a dedicação. E todos notam, inclusive o Senhor. Ele é bom e cordato, mesmo sendo ímpio, e ele observa o seu comportamento. Ele observa a sua integridade. Ele observa que você é diligente e ele lhe recompensa por isso. Ele tem um senso de justiça. Penso em José do Egito, que por muito tempo serviu na casa de Potifar e cresceu. Ora, chegou um momento onde ele foi injustiçado, é verdade, mas antes de chegar naquele momento, pelo seu comportamento íntegro, pelo seu comportamento diligente, Potifar reconheceu e deu a ele cada vez mais autoridade. Depois, na própria casa de Faraó, pelo comportamento e pela sabedoria e pelo o trabalho louvável de José, Faraó o exaltou e ele foi o segundo abaixo de Faraó em todo o Egito. Que coisa maravilhosa quando isso acontece, meus irmãos. Damos bom testemunho do Evangelho. Quando crentes são diligentes e os nossos senhores notam isso e ficam admirados. Porém, meus irmãos, esse segundo cenário, ele tem um pequeno porém. Esse é assim que devemos nos comportar. Porém, de certa forma, o crente não está se destacando ao se comportar assim. Por quê? Porque muitos incrédulos também procedem diligentemente nos seus trabalhos. Por motivações diferentes. A motivação do crente é o Senhor. Ele é diligente porque ele serve ao Senhor. Outros têm outras motivações, outras ambições. Ambição pessoal, ambição de crescer na carreira, ambição de ter um emprego melhor. Variadas ambições, mas muitos incrédulos também trabalham muito bem e se destacam no seu serviço e recebem o louvor dos seus senhores, de modo que quando são observados, pelo menos pelo comportamento do trabalho, debaixo de um senhor bom e cordato, o crente não se diferencia muito do incrédulo que é diligente no seu trabalho. Logo, ele dá bom testemunho, mas não é o cenário mais propício para dar o melhor testemunho como cristão. O melhor cenário é o terceiro que o apóstolo Pedro então nos apresenta. É o terceiro cenário. É quando crentes sofrem injustamente. Aí o crente vai se destacar. É quando ele pratica o que é bom, diz o apóstolo Pedro no verso 20. Ele faz aquilo que é correto. Ele procura se submeter ao seu Senhor, procura honrá-lo, mas antes de tudo, procura fazer a vontade de Deus. E o seu Senhor não reconhece.
e o maltrata. E é injusto no seu tratamento e o esbofeteia por isso. Que situação terrível quando isso acontece. Mas o apóstolo Pedro diz, não, essa é a melhor oportunidade. Esse é o melhor cenário para o crente, porque agora sim ele vai se destacar. Os ímpios, o que irão fazer nessa situação? O que os incrédulos vão fazer quando sofrem injustamente? Certamente irão se rebelar. Certamente irão protestar. Certamente procurarão os seus direitos. Mas o crente vai se destacar, pois ele vai sofrer com paciência as injustiças no seu ambiente de trabalho. Aqui está o melhor testemunho que podemos dar. Como falamos, ou como se fala no ambiente de trabalho, aqui está o grande diferencial dos crentes. Eles se submetem até as injustiças. E com paciência, aguentam serem esbofeteados, mesmo quando praticam o que é bom. Como é diferente, não é? Como é diferente a atitude dos ímpios. E deve ser a atitude dos crentes. Meus irmãos, o cristianismo, ele brilha mais forte no meio das trevas. Quando a justiça é praticada, quando o mal prevalece, aí o cristianismo ele se manifesta em toda a sua glória, em toda a sua beleza. Talvez José tenha glorificado mais a Deus nos anos que passou na masmorra injustamente do que nos anos que passou sendo reconhecido na casa de Faraó. Quando ali, lançado numa masmorra por um pecado que ele não cometeu, ele continuou submisso, praticando o que é bom, a ponto do próprio carcereiro reconhecer e o estabelecê-lo como chefe na própria prisão. Assim deve ser o comportamento do crente, meus irmãos. Suportar com paciência as tristezas, sofrer injustamente e ser submisso ao perverso quando ele pratica perversidades. E a motivação, meus irmãos, está aqui. Quando o apóstolo Pedro diz, isto é grato diante de Deus. No verso 19 e 20, eu quero que os irmãos observem comigo isso no texto. Nos versos 19 e 20, ele apresenta esses diversos cenários para explicar exatamente o seu ponto. Porém, a moldura dessa instrução é o que está no início do verso 19 e no final do verso 20. No verso 19 ele diz, porque isto é grato. E aí ele explica a situação do crente sofrer com paciência as injustiças. E no final do verso 20 ele diz, isto é grato a Deus. Essa é a moldura. Como é que nós devemos enxergar essa situação de sofrer com paciência as injustiças? Com essa instrução. Isto é grato a Deus. Essa é a grande motivação do crente, meus irmãos. Para sofrer com paciência. Para sofrer injustiça sem reclamar, sem murmurar, sem se rebelar, sem protestar. Ele conhece que isso é aceitável a Deus. Isso agrada ao Senhor. E essa é a expressão chave da primeira motivação. Porque o crente, ele não está interessado em primeiro lugar em ter o reconhecimento dos homens. É terrível, não é? Quando você faz um bom trabalho, você pratica o que é bom e não há o reconhecimento. Pelo contrário, você sofre injustiças. É terrível. Desmotiva. Dá vontade de fugir. Mas o Senhor diz, quando você sofre essas injustiças e suporta com paciência, eu reconheço, diz o Senhor. Eu observo, eu noto, e isso é agradável para mim. Isso toca no seu coração, isso lhe motiva. Fazer aquilo que agrada ao Senhor dos Senhores, ao seu Senhor Supremo. E o que Ele espera de você é que você pratique o bem e sofra as injustiças com paciência. Por quê? Por que isso é grato a Deus? Por que o Senhor se agrada do seu povo sofrer paciências,
sofrer injustiças com paciência. Meus irmãos, abra comigo em Lucas 6. Em Lucas 6, o Senhor Jesus, ele dá basicamente a mesma instrução do apóstolo Pedro aqui. E lá o Senhor Jesus acrescenta algumas razões. Porque isso é grato a Deus. Lucas 6, a partir do verso 32, nós lemos o Senhor dando a seguinte instrução. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. E aí ele acrescenta, será grande o vosso galardão, ou em outras palavras, isso é grato a Deus, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e para com os maus. Aqui está, meus irmãos, porque isso é grato a Deus. Porque quando nos comportamos assim, sofremos as injustiças com paciência, nós nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus. Pois Deus é benigno até com os ingratos e com os maus. Até com os perversos. Ele trata com bondade. Ele trata com paciência e benignidade. E ele diz, fazendo assim, vocês serão como eu sou. E ele diz, grande é o vosso galardão. Grande é a sua paga. Você faz o seu trabalho e não recebe a sua paga, salário atrasado. Mas o Senhor diz, ao fazer a minha vontade, de sofrer injustamente, você terá a sua paga. Eu noto, e eu darei o galardão, eu darei a recompensa. Eu lhe pergunto para você o que vale mais? A recompensa de Deus? Ou a recompensa dos homens? Você está mais interessado em ter o reconhecimento de senhores perversos? Ou ter o reconhecimento do Pai das luzes, benigno e gracioso para com todos? Então sofra injustamente. Se você valoriza a vontade do Senhor mais do que a vontade dos homens, sofra injustamente. Porém, se você não valoriza a vontade do Senhor mais do que a vontade dos homens, e talvez diga, isso é demais, eu não tenho sangue de barata para ficar aguentando desaforo, para ficar aguentando esse tipo de humilhação. Tudo bem ser crente, mas aí já é um pouco demais. Não aguento esse tipo de coisa. E você não tem os seus olhos fixos na recompensa de Deus, eu digo, você ainda não nasceu de novo. Você ainda está perdido em seus pecados. Pois uma marca daquele que nasceu verdadeiramente de novo, que recebeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi transformado por Deus, é a motivação que ele tem na recompensa que Deus dará. Naquilo que o próprio Senhor pode conceder a nós. Os seus olhos estão em Deus e não nos homens. E, meus irmãos, essa é a condição básica. E isso também é apresentado pelo apóstolo Pedro, quando ele diz no verso 19, porque isso é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, e aí ele acrescenta, por motivo da sua consciência para com Deus. Essa é a condição. A única maneira de alguém, de fato, valorizar mais o reconhecimento de Deus do que o reconhecimento dos homens é quando tem a sua consciência para com Deus. A expressão aqui, meus irmãos, ela pode significar duas coisas. Pode significar que a consciência do homem é moldada por Deus, mas pode significar também, e aqui eu entendo que é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que o homem ele é consciente de Deus.
Um homem nessa condição. Que ele tem clara percepção de que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que quando ele vai para o trabalho, ele não deixa Deus em casa, mas ele leva Deus na sua consciência, ele leva Deus na sua percepção, ele leva Deus para o ambiente de trabalho, ele leva Deus para as suas situações de injustiça. Ele tem consciência de Deus. E porque ele é consciente de Deus, ele está com seus olhos fixos naquilo que agrada a Deus, e não naquilo que agrada a senhores perversos. E por isso ele pode sofrer injustamente. A ideia aqui é aquela daquilo que os puritanos chamaram viver coram Deo. Você já ouviu essa expressão, coram Deo? Latim. Quer dizer, diante da face de Deus. Eu vivo a cada momento, a cada circunstância, consciente de Deus, diante da face de Deus. Eu não ignoro a Deus no meu andar, eu não ignoro a Deus nas minhas situações da vida. E nem nas injustiças. Ele está consciente de Deus. E o que é necessário para que um homem ou uma mulher esteja consciente de Deus? É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem não for transformado pelo Evangelho da graça, enquanto o homem não for humilhado nos seus pecados, e reconhecer que nada é diante de Deus, e não abraçar Jesus Cristo como o único caminho de salvação, o que ele vai ter diante dele, na sua consciência, são os seus direitos. Eu quero valer o meu direito. E aí ele vai protestar, ele vai berrar, ele vai espernear, ele vai xingar, ele vai revidar. Vai fazer tudo isso. Mas no momento em que ele é transformado, ele é humilhado e levado aos pés da cruz, aí sim, ele é submisso ao Senhor perverso por motivo da sua consciência para com Deus. Deus está nos seus pensamentos em todo o tempo. Eu lhe pergunto, Deus está nos seus pensamentos? Você é consciente de Deus? O Evangelho já lhe transformou para que quando você enfrentar situações difíceis, Deus vai estar diante dos seus olhos e não as injustiças humanas. E o que Deus requer de você, como crente, a sua vontade, o que é grato a Deus, é que você seja submisso com todo temor para o seu Senhor. De modo, meus irmãos, que a instrução do apóstolo Pedro é muito clara. Há muitos outros motivos constrangedores, fortes, cristocêntricos, que ele ainda vai nos apresentar para manter esse comportamento, quando ele nos dá o próprio exemplo de Cristo. Mas aqui, se ele parasse por aqui, já era suficiente para nos levar a nos humilhar diante do Senhor, reexaminar os nossos comportamentos, a nossa atitude, o nosso testemunho, reconhecer que perdemos oportunidades excelentes, gloriosas, de testemunhar do Evangelho em situações de justiça e mudar o nosso comportamento à luz daquilo que Cristo espera de nós. Como o Evangelho tem afetado a sua vida? O Evangelho tem afetado o seu temperamento explosivo, vingativo? Ou lhe tem feito ser brando, submisso, como o Senhor espera de nós nessa passagem? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos para o Senhor e não para este mundo. E pode ter certeza que quando você viver assim para este mundo, para o Senhor, quando os valores do reino de Deus de fato penetrarem no seu coração e transformarem o seu comportamento em todas as áreas da sua vida, aí você começa a impactar esse mundo de uma forma muito mais profunda do que aqueles que pegam em armas o podem fazer para transformar as estruturas sociais. Aí sim teremos grande impacto quando vivermos como Jesus Cristo. Quem impactou mais esse mundo do que o Senhor Jesus Cristo? E ele mesmo foi submisso a senhores perversos, autoridades perversas que estiveram sobre ele. Que o Senhor nos abençoe e nos santifique. Amém.